Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar falando com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre as medidas cautelares, o último ponto da nossa portaria 250 aí para o concurso da Fundação, perfeito? Lembre-se do seguinte, né? Existe o tópico aí de visitas comuns, visitas íntimas. É importante que vocês façam uma leitura aí em casa, dever de casa de vocês, perfeito? Vamos lá, estamos no artigo 91 falando sobre as medidas cautelares, perfeito? E nós temos o seguinte, ó, que o sócio educando, deixa eu só ajeitar aqui, o sócio educando, ele poderá, de forma cautelar, né, poderá ser tomada em relação a ele, ou poderá ser executada uma medida cautelar que trata do seguinte, da separação deste sócio-educando dos demais sócio-educandos, perfeito? E aí nós temos a primeira observação, ele poderá ser separado, e aí pelo prazo, qual prazo? Nós temos aí um prazo de 5 dias, pelo prazo de 5 dias. Já eu vou chegar nessa informação aqui, perfeito? Pelo prazo de 5 dias, quando a presença dele nas áreas comuns representar o quê? Alto risco. Olha só o que ele fala lá no texto. Nós temos aí, nas áreas comuns puder causar alto risco à sua integridade, a de outros sócio-educandos ou a segurança da unidade. Então vamos lá com muita calma. Alto risco à integridade dele ou de outro sócio-educandos ou da unidade, perfeito? Alto risco para, vamos dizer assim, físico e estrutural, perfeito? Beleza. Mas nós temos quais são as situações ali que são detalhadas nos nossos incisos, nas nossas alíneas. Ele fala assim, ó, quando houver materialidade e indícios de autoria e participação. Então, materialidade, indícios de autoria e participação. Normalmente indícios de autoria e materialidade. Normalmente nas leis processuais penais traz dessa forma. Aqui temos um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Perfeito? Indícios de autoria e participação e materialidade. Ou seja, um fato aconteceu e ele está participando daquele fato, ele é autor ou partícipe. Perfeito? 2. Nós temos que pode também ser separado com medida cautelar, perfeito? A pedido dele. Quando houver iminente risco, e aí nós temos iminente risco de morte. Preste muita atenção a essa informação. Iminente risco, coloque em letras maiúsculas, de morte, porque a prova pode falar assim, iminente risco de lesão corporal, né? A integridade física, não é integridade física, é de morte, iminente risco de morte, perfeito? Houver ali vários sócio-educandos ali querendo a morte daquele sócio-educando, e aí pode haver a separação. Já nós veremos. Poxa, professor, pode ser transferido para outra unidade? Já nós veremos aqui essa informação, perfeito? Então fica ligado. A pedido, quando houver iminente risco, complete aí, de morte, perfeito? 3. Em situações em que houver o comprometimento psíquico, suspeita, ele fala suspeita também, grife esse termo aí muito interessante, eu acabei não colocando aqui, suspeita de comprometimento psíquico. Perfeito. Então, vamos lá com muita calma observar o seguinte. Primeira pergunta. Por quanto tempo poderá haver essa medida cautelar? Nós temos aí 5 dias. Quais são as situações? Perfeito? A gente tem que saber integridade física ou da unidade, perfeito? Integridade física do sócio-educando ou dos demais, terceiros, né? E também para a segurança da unidade. Em quais situações, ali mais detalhado, vamos dizer assim, temos essas 3 situações, perfeito? Aí nós temos o seguinte, vamos pular um pouquinho aqui para essa parte roxa aqui, ó. Quem determinará essa medida cautelar? Nós teremos a gerência da unidade. Então, a gente vai colocando, encaixando ali nos blocos da nossa memória, né, prazo, situações, quem,
perfeito? São várias perguntas que nós devemos fazer para nós na hora da prova, perfeito? Ou na hora do estudo, para a gente conseguir memorizar aí em blocos de informações, perfeito? Nós temos mais a gerência, nós temos o seguinte, ó, informação muito importante aqui, parágrafo 2º, olha só, ele fala assim, que a gerência da unidade, que está em roxo aqui, ele deverá comunicar ao gerente de atendimento socioeducativo. Eu coloquei bem aqui, ó, comunicação ao gerente de atendimento socioeducativo. Porque como é uma medida cautelar, e ela é uma medida, vamos dizer assim, de forma emergencial, aqui, em alguma situação aqui, perfeito? Então, a gente tem que a gerência da unidade, aquela, vamos dizer assim, a autoridade que está ali mais próxima ao socioeducando, que vai poder, o quê? Executar essa medida, aplicar essa medida cautelar, perfeito? Só que, obviamente, ela vai comunicar alguém. E aí, vai comunicar quem? Gerente de atendimento socioeducativo. E ele fala assim, ó, bem como enviar cópia da decisão a quem? A gerência de atendimento socioeducativo, 1. Autoridade judiciária, 2. Ministério Público, 3. Também para a Defensoria Pública, 4. E temos, por último, ele fala assim, a família. Cópia de quê? Dessa decisão a essas 5 pessoas. E nós temos aí um prazo de 24 horas da decisão. Perfeito? Então, vamos lá com muita calma. Vamos lá, resumindo aqui bem devagarzinho. Primeiro, nós temos, aí vocês podem olhar aí, vou até afastar para a gente poder ler todas as informações. Nós temos o seguinte, medida cautelar, nós temos prazo da medida cautelar, perfeito? Prazo da medida cautelar, situações, nós temos quem vai aplicar, nós temos que essa pessoa que vai aplicar, ela deve comunicar a quem? As 5 pessoas, perfeito? As 5 pessoas de forma, vamos dizer assim, de forma resumida, porque ele traz uma informação aqui, mas ele fala que posteriormente a cópia vai ser enviada à gerência também, aqui, perfeito? Então, eu não vou tratar essas 2 informações como separadas, vou tratar como se fosse uma só comunicação, perfeito? Prazo, situações, quem e comunicação, perfeito? Comunicação. Vamos lá. Continuando. Nós temos o seguinte, parágrafo 2º, parágrafo 3º, nós temos aí, se a unidade ela não tiver um espaço para segregar, para separar esse socioeducando que está aqui diante dessas situações, pessoal. O que vai acontecer? Nós temos aí o gerente da unidade, é muito interessante a gente observar aqui, perfeito? O gerente da nossa unidade o gerente da nossa unidade. O que ele vai fazer? Ó, poderá solicitar a transferência. Poderá solicitar, vou colocar até aqui assim, ó, solicitação. Solicitação. Perfeito? Solicitação feita pelo gerente. Solicitação de transferência para outra unidade será feita pelo gerente da unidade, perfeito? E aí ele fala que vai se processar de acordo com o capítulo número 3, seção 2. É muito importante que vocês leiam. Mas é interessante. O que eu vou falar aqui? Transferência para outra unidade. Enquanto a medida cautelar, ela é executada pelo gerente da unidade, conforme nós vimos. Perfeito. Tá aqui. Gerente da unidade. Só que acontece o seguinte, e a transferência para outra unidade? Do que ela precisa? Ela precisa da autorização da ordem judicial. A gente viu isso antes. Então, muito importante essa informação que ela vai ter o seguinte aqui, ó, deve ter o quê? Uma autorização, a presença, vamos dizer assim, ó, do juiz. Perfeito? A presença do juiz. Fique ligado a essa informação. Perfeito? Ligado nessa informação. Vamos mais. Por último, nós temos o seguinte, que pode ser que os motivos que fizeram com que esse socioeducando ele fosse submetido a uma medida cautelar, esses
motivos persistissem, perfeito? Artigo 92. Caso persistam os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar, o que vai acontecer? Nós temos que o Conselho de Responsabilização Socioeducativa ele vai poder prorrogar essa medida cautelar, vai poder ser prorrogada, olha aqui, puxando a setinha aqui, ó, CRS, perfeito? CRS. E aí ele fala o seguinte, ó, o CRS poderá prorrogá-la fundamentadamente, ele vai, ó, esses motivos eles continuam, perfeito? E aí há necessidade de ser prorrogada, perfeito? Show de bola? Por igual período e uma única vez. Lembre-se disso. Por igual período e uma única vez. Procedendo-se aos comunicados à autoridade, procedendo aos comunicados à autoridade judiciária. Então, nós temos aqui que vai ser pela CRS e vai ser comunicado o que? A autoridade judiciária vai ser comunicada dessa decisão de prorrogação. Por igual período e sempre uma única vez, perfeito? Então fica ligado aí, muito interessante esse quadro, né? Vamos ser aqui um pouquinho, mas isso não importa. O que importa é que vocês memorizem as informações. E é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo sobre a Portaria 250. Finalizamos a Portaria 250 e vamos que vamos rumo à Portaria do 249, Portaria 355. São bem fáceis elas. Vamos arrebentar aí o concurso da Fundação. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem e participem sempre aí, pois a participação de vocês é muito importante para nós, caso você goste. Caso você não goste, você coloca o dislike também, que é muito importante para nós saber que vocês não gostam e melhorar sempre, sempre evoluir. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.